Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nesta terça-feira, neste dia 14 de maio de 2019, vos damos graças por termos sido escolhidos, eleitos, nomeados por Ti, para praticarmos o ID e levarmos o Seu Evangelho, as Suas boas novas, a toda criatura. Por isso, fala às nossas mentes, fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos nos calar no momento que o Seu Espírito Santo for falar através de nós, for usar os nossos sentidos, for usar a nossa voz, Pai. Que nós tenhamos sabedoria, tenhamos sensibilidade para ouvir a Sua voz e para falarmos aquilo que o Senhor quer que falemos, e não de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade, pois nós não temos nada a oferecer. Sem Ti, Senhor, nós somos vazios. Sem Ti, Senhor, nós não temos nada a oferecer, pois o Senhor é que nos dá sabedoria, o Senhor é que nos dá direção. O Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que nós não somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Ti. Por isso, capacita-nos, Senhor, conforme está escrito nesta palavra, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, Senhor, capacita-nos para que possamos ser instrumentos em Suas mãos, para que possamos ser enviados por Ti a todo mundo para pregarmos o Seu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta terça-feira, neste dia 14 de maio de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora, reveladora e vivificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 2, versículo 5. Portanto, vejamos: ouvi, meus amados irmãos, o nosso Deus está falando para a sua amada igreja. O Espírito Santo de Deus está falando para a sua amada igreja, para os escolhidos, os eleitos e escolhidos de Deus. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E o pobre não é aquele que anda rasgado, não é aquele que anda com o sapato furado, não é aquele que anda descalço, não é aquele que anda mendicando, não. O pobre é o humilde de coração, é aquele que chegou à conclusão, que reconheceu que sem Deus ele não é nada, que ele é totalmente dependente de Deus para tudo, para todas as coisas, que Deus na vida dele é mais importante do que o ar que ele respira, do que a comida que ele come, do que a água que ele bebe, do que a sua própria vida. Portanto, glórias te damos, Senhor. Vos glorificamos pelo Senhor nos fazer pobres, e o Senhor nos diz na sua palavra, nesta palavra, que prometeu aos que o amam. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, os que amam a Deus são os que têm os mandamentos de Deus e os guardam, os praticam. E o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. E o segundo e semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo, conforme nós já cansamos de ver em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer aos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Desculpa. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, vejamos, voltemos. Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos,
Porventura não escolheu Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, ele nos escolhe, nós o recebemos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos, nós fomos escolhidos, eleitos, nomeados por Deus, para irmos darmos frutos, para que o nosso fruto permaneça. Tanto também está escrito em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a aprovação, consentimento da sua vontade. Portanto, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, mas o justo viverá da fé, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Hebreus 10, 38, Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê ou que se não vê. É rico, é que a pessoa que é rica na fé é que ela tem a certeza absoluta de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. A pessoa rica na fé, é a pessoa que não fica olhando para as circunstâncias. Ela crê que o que está escrito aqui, independente daquilo que os olhos veem, irá se cumprir. Ela não crê, ela não olha para as circunstâncias e fica desesperada e fica crendo que aquilo ali é a realidade. Não, aquilo ali é a ilusão do mundo, amados. A verdadeira nossa realidade está aqui, a fé é a certeza. Nós temos que ter certeza de que o que está escrito aqui é direito nosso de receber e dever nosso de obedecer e cumprir, amados. Portanto, fé é certeza, é o firme fundamento, é o alicerce, a base das coisas que se esperam, das coisas que estão escritas aqui e que certamente, que verdadeiramente se cumprirão, porque é o Senhor Jesus Cristo, e Deus não nega a sua palavra, ele vela sobre a sua palavra para cumprir, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, vejamos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E veremos aqui agora, irmãos, o sermão da montanha, as beatitudes ou as bem-aventuranças. Olha aqui, Deus e Jesus vendo a multidão, Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. E Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, aqueles pobres de espírito, aquelas pessoas que sabem, que têm a certeza de que são dependentes de Deus, que necessitam de Deus para tudo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
2 Timóteo capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, ou seja, do diabo, estão presos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E os misericordiosos são os que têm dó, têm compaixão, têm piedade, têm sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a eles. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos, e odiados por todos, sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, que fica esta palavra edificadora, reveladora, exortadora, vivificadora nesta terça-feira, neste dia 14 de maio de 2019. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.